E é para comentar esse balanço da Minerva que a gente conversa agora com o Luiz Fernando Sá, o diretor editorial do Agfeed, que já está aqui comigo. Meu querido, muito bom dia para você. Então, comenta mais para a gente, né, qual que tem sido a percepção do setor em relação a esse resultado da Minerva. Bom dia. Olá, bom dia, Débora. Bom dia a todos. Bom, a percepção do setor nós vamos conhecer melhor hoje, porque à medida que nós estamos falando aqui, tanto o CEO da empresa, Fernando Queiroz, quanto o CFO, que é o Edson Ticle, vão estar conversando aí com investidores, com analistas, para falar desses números e para falar, sobretudo, de uma questão que para eles é muito preciosa, digamos assim, que é a avaliação aí dos primeiros resultados da Minerva, primeiros resultados trimestrais, desde que foi feita a integração total das 13 plantas compradas da Marfrig, um negócio que foi feito no ano passado e que foi só concluído agora na metade desse ano. Ontem, a nossa editora, a Alessandra Mello, ela conversou tanto com o Fernando Queiroz quanto com o Ticle e ouviu deles, Débora, avaliações bastante positivas desse novo momento. Eu falo novo, né, justamente por conta disso, por ser o primeiro com essa integração das plantas compradas, que era um ponto aí bastante relevante para a Minerva e que mostrou que ela mostrou aparentemente que foi uma estratégia bem certeira do grupo. Como você disse, né, foi um balanço de recordes, você adiantou alguns números, né, receita líquida de 15 bilhões e 500 milhões de reais, recorde, alta de 82,5% em relação ao mesmo período de 2024, então uma alta bastante expressiva, né? O EBITDA ficou em 1 bilhão e 400 milhões de reais, o avanço de mais de 70% da comparação anual também, como você também já citou, né? E também foi recorde a geração de caixa livre, que ficou em 2 bilhões e meio. Esse montante foi quase que integralmente usado para abater dívida da companhia. Então, a dívida líquida, que era de 14 bilhões e 100 milhões de reais, caiu para 11 bilhões, desculpe, e 700 milhões de reais. E aí, o resultado foi esse que você também citou, que foi a queda da alavancagem, né, para o menor nível desde 2022. Então, antes era 2,6 vezes, né, na relação, isso no ano passado, né, no terceiro trimestre do ano passado, era 2,6 vezes na relação entre dívida e EBITDA, e agora esse número caiu para 2,5 vezes. Então é uma queda pequena, mas uma queda suficiente para, como eles destacaram, ser o melhor resultado aí desde 2022. Houve um expressivo aumento no volume total de vendas, né, que ficou em 556,6 mil toneladas nesse trimestre, foi uma alta aí de 45% em termos de volumes, e é aí que entra uma questão bastante importante da estratégia dessa aquisição das plantas da Marfrig, Débora. Porque o destaque nessa alta foi o mercado externo, que representou mais de 60% da receita bruta nesse período, com os principais destinos. A Ásia, com 32%, NAFTA, né, que é aquele conjunto ali de países da América do Norte, né, México, Estados Unidos, Canadá, e Américas como um todo, então, que são compradores aí de produtos da Minerva. Na conversa de ontem, né, a Alessandra questionou o CEO da Minerva, Fernando Queiroz, justamente sobre o reflexo do tarifaço do Donald Trump sobre a carne bovina nos negócios da companhia. Aí ele disse, eu vou abrir aspas, né, a grande tese da Minerva é ter a diluição de risco, a mitigação de risco através da diversificação geográfica. Então, nós construímos isso como uma defesa sanitária e cambial e ela está se tornando muito valiosa no momento de geopolítica instável. Bom, trocando aí, traduzindo o que ele quis dizer é o seguinte, a ideia da Minerva foi criar uma base ali que permitisse ela substituir as exportações de um país por outro país. Então, nesse caso dos Estados Unidos, né, houve, claro, pelo tarifaço, uma diminuição brutal do Brasil como origem da carne comprada pelos americanos,
mas a Minerva conseguiu compensar com sobra aí com produtos oriundos de outros países que não pagam tarifas adicionais para os Estados Unidos. Então, Uruguai, Argentina e Paraguai. Justamente parte dessas plantas aí adquiridas da Marfrig veio desses países, né? Houve, Débora, uma questão importante, um impacto financeiro importante do balanço, tá? O resultado financeiro ficou em R$ 1 bilhão negativo, mas aí é impacto de taxa de juros e de despesas com hedge para proteção cambial. Só com esse último item, a Minerva teve despesas aí de R$ 400 milhões, segundo eles relataram. Bom, aí o ponto principal, como eu disse lá no início, que eles mais ressaltaram foi que consideram esse resultado uma prova da vitória da Minerva em relação a esse processo difícil da conclusão de compra dos ativos da Marfrig. No balanço, né, a Minerva informou, inclusive, que conseguiu antecipar a conclusão dessa integração das plantas, que era prevista só para o ano que vem, mas já está finalizada. E, segundo o Edson Tickle, lá o CFO, ela aproveitou esse primeiro mês com todas as plantas adquiridas e integradas ao sistema para recalcular o valor pago pelo negócio. Eu vou explicar isso porque isso é importante. Esses cálculos estimaram que a relação entre o preço da compra e o lucro operacional gerado ficou entre 4,4 e 4,6 vezes, enquanto as ações da própria companhia eram negociadas na época da compra a cerca de 5,5 vezes o EBITDA. Então, isso dá uma indicação de que esse preço foi barato em relação ao que era vendido as ações da empresa na companhia. E isso é importante porque a empresa foi bastante criticada na época pelos analistas que afirmavam que a Minerva havia pago caro demais pelos ativos da Marfrig. Agora eles afirmam que podem provar na prática que o negócio foi bom e trouxe vantagens para a companhia dela. Meu querido, obrigada por todas as explicações mais do que importantes nesse momento, né, da temporada de balanços. Obrigada pela parceria de sempre. Ótima quinta-feira para você. Obrigado para vocês todos também. Até mais.